Provérbios capítulo 24. Não tenhas invejas dos homens maus, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a destruição, e os seus lábios falam de danos. Através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo entendimento ela é estabelecida. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Um homem sábio é forte, sim, um homem de conhecimento aumenta a força. Porque com conselhos sábios tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros a segurança. A sabedoria é alta demais para um tolo. Ele não abre a sua boca no portão. Aquele que pensa em fazer o mal será chamado de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e o escarnecedor é uma abominação aos homens. Se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e os que estão prestes a serem mortos, e a esses detém. Então, livra os que estão sendo levados para a morte, e os que estão prestes a serem mortos, a esses detém. Se dizes, eis que não sabíamos, aquele que pondera o coração não o considerou? E aquele que guarda a tua alma não sabe disso? Não retribuirá cada homem de acordo com suas obras? Meu filho, come mel, porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria, quando o tiveres encontrado. Então haverá uma recompensa, e tua expectativa não será cortada. Não fiques à espreita, ó homem perverso, contra a habitação do justo. Não estragues o seu lugar de repouso, porque o homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente. Mas os perversos cairão no mal. Quando teu inimigo cair, não te regozijes, nem deixes que alegre-se o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não o veja, e isso o desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te desgastes por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos perversos. Porque não haverá recompensa para o homem mau, e a lâmpada do perverso será apagada. Meu filho, teme ao Senhor e ao Rei, e não te intrometas com aqueles que são dados à mudança. Porque de repente se levantará a sua calamidade, e a ruína de ambos. Quem a conhece? E a ruína de ambos, quem a conhece? Essas coisas também pertencem aos sábios. Não é bom ter respeito de pessoas em juízo. Aquele que disser ao perverso, tu és justo, a este os povos amaldiçoarão, as nações o abominarão. Mas para aqueles que o repreenderem, haverá deleite, e sobre eles virá uma boa bênção. Todo homem que dá uma resposta correta deve beijar seus lábios. Prepara a tua obra fora, e torna apta para ti no campo, e depois edifica tua casa. Não sejas sem motivo testemunha contra teu vizinho, e não enganes com teus lábios. Não digas, farei a ele, como ele fez a mim. Eu recompensarei a cada homem de acordo com a sua obra. Eu fui pelo caminho do preguiçoso, e pela vinha do homem vazio de entendimento. E eis que ela estava toda cheia de espinhos, e urtigas tinham coberto sua superfície, e seu muro de pedras estava demolido. Então eu vi, e considerei bem, olhei sobre ele e recebi instrução. Ainda um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a cruzar os braços em repouso. Assim virá a tua pobreza como alguém que viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Uau! Aqui realmente eu preciso melhorar, né, gente, a pontuação aqui para vocês entenderem melhor, mas espero que você esteja acompanhando aí com leitura também, ou mesmo assim esteja sendo possível entender. Mas eu vou tecer breves comentários aqui, porque aqui tem alguns versículos que ele revisa coisas que ele já falou, mas também ele sempre acrescentando coisas novas, né? Para não ter inveja dos maus, até pelo motivo que eu falei lá no capítulo 22, que o homem mau, ele está caminhando para o mal. O único caminho que leva a Deus é o bem e a virtude. Se ele está caminhando para o mal, não há por que você ter inveja ou caminhar com ele, por mais que ele tenha bens ou coisas boas.
Maravilha. Aí ele vai falar que não precisa você ir atrás dele, porque é através da sua sabedoria que você plantar junto a Deus, que Deus te der acesso, se edifica uma casa, né? Que pelo entendimento sua sabedoria é estabelecida. Você não precisa ir até o outro necessariamente para adquirir esses conhecimentos. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com toda a riqueza, todas as riquezas preciosas e agradáveis. O homem sábio é forte. Sim, o homem de conhecimento aumenta a força. Então a sabedoria vai aumentar a sua força. Seja pelos instrumentos que você vai usar ou pela sua sabedoria que multiplica a capacidade do que você pode fazer. Maravilha. Aí ele vai falar que o pensamento do tolo é pecado. Ou seja, as coisas que o tolo pensa em fazer, porque ele não tem o conhecimento, já são pecado em si. Porque ele só pensa besteira, digamos. Agora, o escarnecedor é a abominação aos homens. Por quê? Porque o escarnecedor está no grupo de homens e ele continua não só pensando as tolices dele, mas ele tem a coragem de colocar para fora. E o que acontece? Isso atinge os espíritos dos homens que estão ao redor e a cultura começa a ruir. Por quê? Porque o escarnecedor faz os homens ficarem em dúvida sobre o que é bom, o que é certo. Então você está lá numa obra, fazendo uma construção. Aí o cara está lá, eita, obra demorada. Ele trabalha todo. Eita, obra demorada. Não, isso aqui não vai dar certo, não. Não, olha essa massa aqui, tanto que foi mal feita. Escarnecendo ó, o negócio. Ele está fazendo, ele já está fazendo. Aquilo ali já vai ficar pronto de qualquer forma. Mas a pessoa está escarnecendo. Eita, que isso aqui não dá certo. Eita, que não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Então, ele começa a quebrar a unidade de espírito do grupo, para o grupo também ficar em dúvida se dá certo ou não. Então, esses são escarnecedores. Beleza. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria quando o tiveres encontrado. Então haverá uma recompensa e tua expectativa não será cortada. Porque se você tiver fé, né, você vai encontrar a sabedoria e da sabedoria você vai encontrar um caminho para o seu desejo. E não o contrário, de você ir direto ao seu desejo, né? Então vamos supor que eu quero esse fone. Novamente o exemplo do fone, né, gente? Eu dei alguns exemplos com fone alguns vídeos atrás. Quero muito esse fone. Se eu desejar o fone a ponto de me identificar com ele, eu vou ser capaz de fornecer minha força de trabalho por um mês, 2, 3. Tem gente que trabalha 6 meses para comprar um fone. Não estou exagerando não, né? Tô falando uma coisa literal. Pode ser com fone, com a casa, com o carro. E aí eu me identifiquei ele com o fone que eu quero. Então eu vou direto pro fone. Eu vou entregar, em algum grau, a alma pelo fone. Agora, se eu quero o fone, mas eu sou capaz de buscar a sabedoria antes, a minha sabedoria vai me dar tanto que esse fone vai ter que vir até mim. É estranho falar isso porque nem todo mundo vai entender. Mas para quem vive isso, se torna engraçado porque é verdade, né? E o fone tem que vir até mim. Seja porque eu adquiri tanta riqueza com minha sabedoria, tanto conhecimento, que eu sei fazer ele vir sem eu pagar. Seja porque alguém vai ter que me dar esse fone, porque eu preciso fazer aqui na minha sabedoria, a pessoa já vai me dar. Ou vários outros motivos, mas não interessa como ele vem. Se eu buscar a sabedoria, busca primeiro ao reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. O fone, a casa, o carro, tudo vem. Interessante demais, gente. Entendam, isso é real. Se você ainda não vive isso, saiba que é real. Busque a sabedoria, busque entender a palavra de Deus, porque isso é real demais, 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 demais mesmo. Beleza. Aí aqui vai falar para você não perseguir o homem justo, né? E também não querer estar perto do perverso. Não haverá recompensa para o homem mau, e a lâmpada do perverso será apagada, né? Porque de repente se levantará a sua calamidade e a ruína de ambos. Quem a conhece? Estas coisas também pertencem aos sábios. Não é bom ter respeito de pessoas em juízo. Beleza. Então é isso, gente. Por quê? Porque o perverso, ele está acostumado. Isso aqui para mim se tornou muito básico. Antes eu não entendia tanto. Eu não tinha um raciocínio formado. Mas o perverso está tão acostumado a fazer perversidade que ele não vê qual caminho leva ao bem e ao mal. E aí ele vai plantando todos os caminhos que ele quer. E quando ele chegar num caminho ruim, que ele não tem a saída, não existe o que fazer. Enquanto o sábio sempre está em deleite, porque ele está em bem consigo e com Deus. Então, mesmo que o caminho dele
Dentro um caminho que não era agradável aos olhos dele, ele já entendeu que aquilo é interesse de Deus. Então é isso. Encerrando mais um capítulo e vamos para cima.